Saudações, eu sou Fábio Carneiro, seja bem-vindo. Nos últimos vídeos a gente aprendeu os comandos básicos do terminal para você já conseguir se virar. A gente aprendeu como usar o Linux Mint sem necessidade de ficar abrindo o terminal. Então ficou aí claro que para você usuário Windows que está aqui por curiosidade ou querendo aprender, que você não precisa do terminal como muita gente mal diz do Linux, né, de uma distribuição Linux. Então, como o nosso foco está sendo, né, o Linux Mint, para não confundir a sua cabeça, a gente vai focar numa distribuição só. Nesse vídeo aqui a gente vai aprender a escolher qual distribuição a gente vai baixar, né? Qual versão a gente vai escolher para baixar. Se você está acompanhando os outros vídeos, você deve ter notado que está diferente, né, a área de trabalho. Aqui eu estou no meu servidor, né, resolvi passar a gravar aqui porque meu notebook ele é bem simples e ele não está suprindo total necessidade das gravações, né? E também por conta do áudio, né, que estou tendo alguns problemas lá. Aqui eu posso usar o OBS e eu consigo ter uma qualidade de áudio um pouco melhor. Enfim, aqui eu estou usando o Linux Mint 19, né? No notebook está o 19.1. Aqui vocês podem ver que eu estou usando o 19, né? Terra ou Tara, como você preferir. Aqui o kernel já é um pouco mais atualizado, porque no servidor eu consigo usar o kernel que eu bem entender. Né? Aqui eu estou usando 3 monitores, mas a gente só está gravando nesse daqui que é o principal. E aqui também eu tenho 16 núcleos, né? Porque eu estou trabalhando com 2 processadores Xeon. Então eu consigo tranquilamente trabalhar aqui com gravações e máquinas virtuais sem perca de desempenho para vocês. E também vocês podem ter notado que aqui a barra está bem mais fininha, porque aqui essa versão, o Cinnamon, né, esse ambiente gráfico aqui, não foi alterado igual no 19.1. Bom, o primeiro passo para você descobrir e entender qual distribuição você tem que baixar, a gente vai abrir aqui o Firefox, né? Essa aqui é a tela principal do Firefox, né? Quando você usa o Linux Mint. A gente vai pesquisar Linux Mint, né? Que ele já autocompleta, mas se não autocompletar aí, você pode pesquisar, vai ter bastante informações. Esse aqui é o Jill, ele é muito bom, ele ensina bastante coisa. Enfim, aqui tem a primeira página, né? Linux Mint. Vamos entrar aqui direto na página principal. Esse aqui é a página principal. Então aqui é muito fácil, muito simples, é só você clicar em download. E aqui a gente tem 3 opções de download, né? E cada opção a gente tem 2 alternativas, 32 e 64 bits. O foco desse vídeo hoje é explicar para você o que é esse Cinnamon, o que é esse Mate ou Mate, como você preferir, e XFCE. No Linux Mint, não só no Linux Mint, como em qualquer distribuição que use o kernel Linux, existe uma variedade enorme de aparência, de customização, de ambiente gráfico. E ambiente gráfico é isso aqui, ó. O Cinnamon é um ambiente gráfico, né? Esse que eu estou usando aqui, ó, né? Essa aparência aqui é o ambiente gráfico, a forma que as janelas se comportam, como as janelas aparecem, né? A aparência delas, isso é o ambiente gráfico. Mate é outro ambiente gráfico e XFCE também é outro ambiente gráfico. Então, como saber qual usar? Cinnamon é o ambiente gráfico que é nativo no Linux Mint. Ele é o principal do Linux Mint. Então, por exemplo, por que você escolheria o Cinnamon? Além dele ser aparentemente o mais bonito, né, sem você customizar nem nada, ele também é mais pesado. Então, se você possui uma máquina que você tenha 4 GB de memória RAM ou mais, que você tenha uma placa de vídeo aí razoável de 256 megas ou mais,
e um i3 ou um Core 2 Duo com mais de 2 GB de frequência, você pode sim usar o Cinnamon com 64 bits. Se você usar essa mesma configuração, porém você tem 3 GB de memória RAM ou menos, eu recomendo você usar 32 bits, porque você vai estar usando menos memória RAM conforme você está usando o seu sistema, né? Sistemas que têm 64 bits, eles tendem a consumir um pouco mais da sua memória RAM, contrário das versões em 32 bits. E também 64 bits te permite usar mais do que 3 GB de memória RAM. Então, só se você tiver mais do que 4 GB de memória RAM, 4 ou mais, eu recomendo você usar 64 bits, tá? Agora a gente tem a versão aqui Mate, né? Ele também é um ambiente gráfico, né? Se você possui as mesmas configurações, né, que eu recomendei do Cinnamon, você vai usar no Mate. A diferença é que aqui ele é um ambiente um pouco mais leve, um pouco mais rápido, né? Então, se você não liga tanto assim para a aparência, mas você quer um sistema mais ágil, né? Se você não tem certeza que o Cinnamon vai ser um sistema ágil para você, você pode, sem dúvida alguma, baixar uma versão Mate. E por fim, a versão do XFCE. Essa versão ela é focada para você que tem um computador um pouco mais antigo ou com uma configuração mais modesta, né? Por exemplo, se você tem um Core 2 Duo, 1.8 GHz, eu tenho aqui um Dual Core, não é nem Core 2 Duo, em um notebook que eu tenho aqui mais antigo. E ele, o processador dele é somente 32 bits, então eu só posso usar 3 GB de memória RAM. Usando o ambiente gráfico aqui do XFCE com 32 bits, o notebook ele é maravilhosamente rápido, ele é muito ágil, é um sistema estável e eu não sinto a necessidade de mais memória RAM, nem de um processador mais potente, porque o XFCE ele é bem mais leve, tá? Mas ele é o segundo ambiente gráfico mais usado no mundo Linux. Existem muitos fãs desse ambiente gráfico. Apesar dele ser mais simples, ele também te permite customizar mais e é bem mais rápido que os dois citados aqui, tá? Então, se você tem aí um processador dual core ou até mesmo um single core aí acima de 2.5 GHz, né? Você pode usar o XFCE, ou se você tem um dual core, pelo menos com 1.6 GB de frequência no seu processador ou mais, você pode usar o XFCE sem problema nenhum. A questão aqui do 32 e 64 bits vai entrar em conta se o seu processador suporta 64 bits, né? Ou se você tem 4 GB de memória RAM ou mais. Então é muito simples, é só você clicar na opção que você quer, ele vai vir para essa segunda página. Aqui ele está dizendo que você vai baixar o Linux Mint 19.1, é a versão mais atual, né? Com a sua versão terça. Mate, o ambiente gráfico, 64 bits. Aqui ele repete o nome aqui ele dá o tamanho total do arquivo. Aqui você tem aqui a opção de torrent. Aqui você pode verificar a integridade da ISO, se ela não tem nenhum problema, se ela não está quebrada. E aqui a gente tem todos os mirrors, né, os espelhos para a gente poder baixar. Isso aqui é para você ver a quantidade de mantenedores que possuem, né, para você poder baixar o Linux Mint. Recomendo que você procure aqui o espelho do Brasil, né? Se você, obviamente, está no Brasil. Se você mora em São Paulo ou próximo a São Paulo, você baixa no Paraná, porque a latência é menor. Se você morar próximo a Amazonas, aí você pode escolher Amazonas, tá? Bom, eu já baixei essa mesma versão aqui, que eu entrei aqui para explicar isso para você. E é o que no próximo vídeo a gente vai usar para fazer a instalação do Linux Mint. Vai ser um vídeo também um pouco longo, né? Mas prometo que vai ser um vídeo bem explicado também. Só para você entender o que é o ambiente gráfico e o que é um sistema baseado em Linux e o que é, vamos dizer assim, o sistema em si, tá? Para ficar bem simples de você entender, eu vou pegar um terminal aqui, eu vou abrir o terminal. Para
ficar mais fácil aqui, eu só vou dar uma rápida editada aqui, porque aqui a tela é grande, então só para aumentar um pouco o tamanho da fonte aqui e facilitar a visualização, porque a tela aqui é grande. A gente tem, então, 3 itens principais que compõem um sistema baseado em Linux. Tá? Isso eu vou tentar explicar da forma mais fácil e simples possível para você entender sem complicação. A gente tem o kernel, que ele é o kernel Linux, tá? Kernel Linux, ele seria como se fosse o motor de um carro. Vamos usar como referência o carro. O carro a gente tem um motor, certo? Que é o que faz ele se locomover, enfim, temos o motor. Em uma distribuição Linux, o Linux propriamente dito, ele é o kernel. Que se você comprar um carro, ele é um motor, tá? Se você conhece carro, você tem o mínimo de noção de carro, você sabe interpretar o que é o motor do carro. Depois disso, a gente tem, vou colocar aqui embaixo aqui, a gente tem o sistema básico. Sistema básico. Aqui, no caso, a gente está trabalhando em cima do Linux Mint, né, para não se confundir com a variedade de Linux que temos por aí. O nosso sistema básico aqui, ele é o Mint. Então, a empresa aqui, a empresa aqui que fornece o Linux Mint, né, ele desenvolveu aqui o seu sistema básico e nomeou ele de Mint. Então, o sistema básico aqui, ele é o Mint. É ele que vai fazer esse motor funcionar. Então, comparando a um carro, a gente pode facilmente comparar ele como o chassi do carro. Por que com o chassi do carro? Porque o chassi ele é o que mantém tudo no lugar. Ele mantém o motor no lugar, ele mantém os vidros, as portas, as rodas, os freios, o câmbio, ele mantém tudo no lugar. Ele é um suporte para tudo. Então, todos os periféricos do carro, eles estão ligados no chassi. É ele que mantém tudo juntinho para ter a sua forma de carro, né? Então, o sistema básico aqui, ele é o chassi. No caso, o Linux Mint. Se a gente estivesse usando o Ubuntu, então o Ubuntu ele seria o nosso chassi, né? O nosso sistema básico. Tanto é que existe a opção de você baixar o Ubuntu Minimal e assim que você instala ele nem ambiente gráfico tem, ele vai direto no modo texto. Então, o Mint aqui propriamente dito, ele é o nosso sistema básico, comparando ao chassi. Vamos dar um Enter aqui para separar. E por fim, temos o ambiente gráfico, né? Ambiente gráfico. No meu caso, eu vou abrir aqui mais uma janela aqui do terminal. Vou usar esse programinha aqui que ele vai dar um resumo de tudo. No meu caso aqui, ó, DE, o nosso ambiente gráfico aqui é o Cinnamon 3.8.9. Então, o nosso ambiente gráfico é o Cinnamon. É o que dá aparência para as coisas, aparência para a janela, que dá aparência aqui para o nosso menuzinho. Esse é o nosso ambiente gráfico, que no caso aqui desse Linux que eu estou usando é o Cinnamon. Então aqui, o nosso ambiente gráfico, ele é o Cinnamon. Então, o Cinnamon, ele é facilmente comparado, vamos dizer que, você pode dizer que dentro do ambiente gráfico, comparando a um carro, ele está a pintura, ele está os bancos, os vidros, as maçanetas, os faróis, as lanternas, as rodas, os pneus, ou seja, tudo aquilo que dá visual para o carro, para você bater o olho e falar, ah, é um Gol, ah, é um Celta, ah, é uma Ferrari, né? Tudo aquilo que compõe o visual, a aparência do carro, a gente pode comparar com o ambiente gráfico do Linux, entendeu? Então aqui seria aparência. Vamos colocar dessa forma aqui, só para ficar fácil de entender. Então o kernel, ele é o motor do nosso sistema.
O fato da gente estar usando o Linux Mint, a gente está usando o sistema básico baseado no Mint, e o nosso ambiente gráfico aqui, ele é o Cinnamon. No caso, a versão que a gente baixou, que eu vou apresentar no próximo vídeo, ele é o Mate, ou Mate, como você preferir. Entendeu? Então, eu vou instalar, depois de instalar, eu vou mostrar rapidinho como que é o ambiente gráfico do Mate, e vocês vão ver que tem algumas diferenças, tá? Pequenas, mas tem. Então, aqui, ó, o sistema básico também, ele, no caso a empresa Mint, né, da empresa do Mint, ele customizou o Cinnamon para ele ter essa aparência, para que você consiga ter uma identidade do sistema, para você bater o olho e falar, ah, esse é o Linux Mint. Da mesma forma que se você pegar um carro com a carroceria tudo bonitinho, sem farol, sem cor, sem nada, sem forma nem nada, para um leigo dificilmente ele vai perceber que carro que ele é, entendeu? Até mesmo porque ainda mais hoje temos muitos carros parecidos, então sem os seus detalhes, sem a sua identidade, fica difícil identificar qual carro é. É assim no sistema operacional, entendeu? Então, esse vídeo vai ficar por aqui, né? Ele foi só focado para você entender basicamente o que é um ambiente gráfico, o que é um kernel, o que é um sistema básico e saber discriminar qual versão você vai baixar. Então, se você viu os últimos vídeos, você tem uma noção de quais são os comandos básicos, recomendo que você tenha anotado num caderninho. Você já está familiarizado com o Linux Mint, você sabe onde estão as opções, né? E no próximo, agora você já aprendeu a discriminar qual versão você vai baixar de acordo com o seu computador. Na próxima aula a gente vai aprender como instalar o Cinnamon, o Linux Mint, perdão. Então eu vou ficando por aqui. Um abraço, fui.